Mais uma vez, uma boa noite a todos. E o tema da nossa noite é predestinados. Predestinados. Somos predestinados? Que bom que nós sabemos pela palavra que nós somos predestinados. Existe uma predestinação bíblica e existe uma predestinação não bíblica. Da mesma forma que existe a palavra eleição nas Escrituras. O que significa a eleição? Você é um eleito, mas você é eleito para quê? Ontem nós tentamos iniciar esse estudo, infelizmente não conseguimos, mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos sim, em seu nome, pelo seu poder, mergulhar um pouco na palavra. Você tem liberdade realmente? Você é livre para fazer o que você quer? Ou Deus colocou algum tipo de condicionamento na sua vida? Você é condicionado pelas circunstâncias onde você nasceu, a sua educação, tudo bem. Pode até ser. Isso é outra coisa. Mas com relação às coisas celestiais, você não é destinado naturalmente para a salvação ou você é destinado para a perdição? Bem, nós precisamos entender o que ensina uma das principais doutrinas sobre esse tema. E aí nós precisamos entrar no calvinismo. O calvinismo fala, que ensina a doutrina calvinista. Ontem nós vimos alguns pontos e vamos voltar neles agora. A doutrina calvinista ensina que a salvação ela é inteiramente de Deus. Eu vou procurar não fazer comentários mais, mas fica um pouco complicado, fica um pouco difícil, né? Eu vou garantir. A salvação é inteiramente de Deus, também diz que o homem nada tem a ver com a sua salvação. Depende. Eu não posso ser salvo pelas minhas obras, então, nesse sentido, o homem nada tem a ver com a sua salvação. Deus concede a salvação para quem ele quer e está acabado. Ninguém pode interferir nisso, é o que diz a doutrina calvinista. Segundo a doutrina calvinista também, quando uma pessoa se arrepende, isso é ato e obra exclusivamente do Espírito Santo. Perfeito? Exato. Não há nada a reparar nisso aqui. É obra do Espírito. Mas, para os calvinistas, eles avançam ainda mais nesse ponto e dizem que existe a chamada predestinação. E que a predestinação se baseia em um duplo decreto divino. Duplo decreto divino, duplo decreto de Deus. Onde Deus decide quem será salvo e quem não será salvo. E este duplo decreto é irrevogável. Este duplo decreto de Deus não leva em conta quem você é, nem o que você faz, nem no que você crê. Então, se você está dentro desse decreto destinado para a salvação é irremediável. Não existe nada que você faça que leve você a perder a sua salvação. Mesmo que você seja um incrédulo, você vai continuar a ser salvo. Também se você está lá do lado de fora do decreto, dentro aqueles que vão receber um carimbo na testa dizendo destinado à perdição, mesmo que você creia, mesmo que você implore, mesmo que você clame por Jesus, mesmo que você obedeça, mesmo que você creia, que invoque a graça, que invoque o Espírito, não adianta, você está perdido. É isso que ensina a doutrina calvinista. Também a doutrina calvinista diz que Cristo veio não para morrer por todos. Não, ele não morreu por todos. Ele só morreu por aqueles que vão ser salvos. Interessante isso. Existem 5 pontos de predestinação na doutrina calvinista de 1537. São expostos, aliás, expostos em 1537, lá na obra Instrução da Fé, lá na página 36. João Calvino disse assim: a semente da palavra de Deus, ela só se enraiza. Vocês estão vendo que tem um cachorro aqui, né? Que coisa. Esse cachorro nunca latiu, agora está latindo. Não sei nem de quem é. Mas vamos em frente. A semente da palavra de Deus se enraiza e produz frutos nas pessoas que o Senhor, veja que os termos específicos estão aqui agora, pela sua eleição eterna. Nós vamos ver que eleição não é isso aqui, que Calvino diz. Mas o Senhor, pela sua eleição eterna, predestinou. Então nós vemos que eleição e predestinação, pessoal, são duas coisas específicas. Mas aqui no calvinismo é colocado eleição e predestinação como sendo um pacote só, que Deus elege e predestina. Essas pessoas são predestinadas para o reino celestial e eles então receberão a vida eterna. Eles recebem então a vida eterna. Interessante isso aqui. Quando eles recebem a vida eterna, eles fazem parte desse grupo de pessoas que não importa o que aconteça, eles serão salvos. Mas existe outro grupo de pessoas, segundo a doutrina calvinista, que foram rejeitados antes da fundação do mundo. E essas pessoas
elas são aquelas pessoas que se aplicam o que Paulo diz do cheiro de morte para a morte. Isso é o que diz a doutrina calvinista. Então, em 1610, esses pontos foram apresentados lá na Holanda. E eles foram expostos assim, para ficar mais claro, que Deus, ponto 1, tem um decreto eterno e irrevogável. Nós já vimos. Ele selecionou alguns homens para a vida eterna. Alguns, poucos. E também, a grande maioria, Deus também destinou para a perdição eterna. E Deus não leva em conta a obediência nem a desobediência. Ou seja, aqueles que Deus destinou para a vida eterna podem desobedecer até, mas estão predestinados para a salvação. Não há o que fazer. Eles não têm como perder a salvação. Olha que coisa. Aqueles outros que Deus destinou para a perdição, mesmo que eles obedeçam, eles não há o que fazer. Forçosamente, eles vão ter de serem perdidos. Então, é algo, no mínimo, interessante isso aqui, pensar isso aqui. Você ou é destinado para a salvação ou destinado para a perdição. Outro ponto da doutrina calvinista diz assim, que Deus considerou a humanidade não apenas como criada, mas caída em Adão. Tudo bem. Mas diz mais, Deus determinou livrar algumas pessoas dessa queda e salvá-los como exemplos de sua misericórdia. Pergunta, por que Deus escolheu salvar somente alguns como exemplos da sua misericórdia, já que ele poderia, então, salvar todos, porque apenas ele salva alguns? Mas é assim que a doutrina calvinista diz. E outros Deus deixa, então, para maldição. E Deus não considera, mesmo que eles creiam, foi o que nós falamos agora há pouco, eles vão serem perdidos. É o segundo ponto. Terceiro ponto da doutrina calvinista diz que Jesus Cristo, Salvador do mundo, não morreu por todos os homens. Não. Jesus Cristo não morreu por todos os homens, mas somente pelos que foram eleitos. Então ele vem, morre na cruz apenas pelos eleitos. Okay. Quarto ponto da doutrina calvinista. O Espírito de Deus e o Espírito de Cristo atuaram nos eleitos com a força irresistível. Mesmo que a pessoa diga, não, eu não quero ir para o céu, eu não gosto de céu, eu não me imagino no céu cantando louvor, eu não me imagino no céu cantando esses hinos chatos de igreja, eu não me imagino no céu lendo Bíblia. Tem gente que é assim, tem pessoas que só em pensar que o céu é isso, as pessoas pensam que é assim, só que não é. Não, vou estar com a Bíblia direto 24 horas no braço, vou estar cantando louvor, tá tão bom aqui, tem um barzinho, tem uma cervejinha, tem isso, tem uma festa, tem um show, tal, não sei o quê. As pessoas não querem. Tem pessoas que realmente pensam assim. Tem uma pessoa que um tempo atrás eu conversei com ela, e ela disse o seguinte, olha, o meu céu é aqui. Essa pessoa era rica, e ainda hoje é muito rica. Ele tinha uma casa muito boa no condomínio, mais caro, aliás, melhor em Maceió. Eu estava ali na casa dele e ele disse, olha, isso aqui para mim é o paraíso, não preciso de outra coisa. E eu nunca esqueci isso. E hoje eu lembro dessas coisas. E quando eu vejo os eventos que estão acontecendo aí ao redor do mundo, né, na minha mente sempre vem isso, não sei porquê, não sei se é uma falha minha, mas vem. Digo, olha, você vai ver o seu paraíso daqui a pouco, vai desmoronar. Mas, segundo a doutrina calvinista, diz que a graça de Deus, por exemplo, se fosse eleger uma pessoa dessas assim, seria irresistível, a fim de compelir a pessoa à salvação. A pessoa, mesmo que a pessoa não quisesse, não quero ir para o céu, não quero, não, mas você tem de ir. Agora, aquela pessoa que é reprovado, ele não foi dado graça suficiente, mesmo que ele queira ir para o céu, ele não vai. Que coisa, hein? Quinto ponto da doutrina calvinista. Quinto ponto. Se aquela pessoa obteve uma fé verdadeira, jamais ele vai perder essa fé por completo, ou terminantemente. Olha, interessante, esse ponto aqui não foi Calvino quem falou, não. Esse ponto aqui foram os discípulos de Calvino quem elaboraram, que é aquela famosa frase, uma vez salvo, para sempre salvo. Olha, não tem como comentar isso aqui. Não existe maior tolice do que isso. As escrituras não ensinam isso. Uma vez salvo, para sempre salvo. Onde é que tem isso na escritura? Você pode fazer o que você quiser, você pode descrer, tal, você é salvo para sempre. Não existe isso na palavra? Não existe. Não existe. Agora, isso aqui veio lá de Agostinho, na verdade. Calvino, ele começou a se apropriar disso aqui, os seguidores dele desenvolveram, mas essa ideia é uma ideia filosófica de Agostinho. Agostinho era quem expressava isso aqui. E Calvino pegou. Calvino era muito ligado, na verdade, ao catolicismo. Não vai dar para a gente falar aqui sobre a questão da morte de Miguel de Cervete. Quem foi o principal responsável ali pela morte de Miguel de Cervete? Quem apoiou foi Calvino. Então, eu não considero Calvino, não vejo autoridade de Calvino para nada. Nunca gostei de Calvino. Agora, em contrapartida a esses pontos, surgiu o arminianismo. Esse negócio aqui é tão interessante que eu lembro que há uns dias atrás eu entrava aí nesses grupos
Cada dia você tem uma surpresa diferente. Eu estava colocando lá a mensagem, de repente alguém vinha me perguntar: você é calvinista ou arminiano? Olha o que é importante para as pessoas. Se você é calvinista, se você crê nisso aqui que Calvino dizia, ou se você é um arminiano. Armínio foi aquela pessoa que elaborou uma refutação para esses 5 argumentos de Calvino. Quais são os 5 pontos de refutação de Armínio? São esses aqui. Primeiro, ele vai refutar, aliás, ponto por ponto. Primeiro ponto da refutação de Armínio, ele diz assim, que Deus, por meio de um decreto eterno e imutável em Cristo, ele vai também usar a palavra decreto, Armínio, antes de existir o mundo, determinou, aqui tem mais uma vez o determinismo divino, a vontade suprema soberana dele, ele determinou eleger para a vida eterna. Veja que ele vai utilizar até certos termos, eleição, mais uma vez, como Calvino usa. Determinou eleger para a vida eterna, dentre a raça caída e pecaminosa, os que, agora difere do Calvino, aqueles que por intermédio de sua graça creem em Jesus Cristo e perseveram na fé e na obediência. Veja que há uma diferença gritante aqui já, entre aquilo que Armínio fala e aquilo que o calvinismo defende. Você precisa crer em Jesus Cristo e perseverar na fé. E Deus, então, também resolve rejeitar os impenitentes e descrentes para a condenação eterna. Ele usa João 3,36. Está diferente aqui. Segundo ponto, Cristo, Salvador do mundo, morreu por todos os homens, diferente do que alega lá o calvinismo. Cristo morreu por todos os homens, ele proveu reconciliação, perdão do pecado, mas só os fiéis vão desfrutar esse dom garantido na cruz do Calvário. Segundo ponto. Terceiro ponto da refutação arminiana. O homem não pode obter fé salvadora por si mesmo, ou em virtude de seu próprio livre arbítrio, mas ele precisa da graça de Deus por meio de Cristo para renovar seu pensamento e vontade. É interessante isso aqui. O homem não pode obter fé salvadora por si mesmo. Mas eu me lembro de uma passagem das Escrituras que diz a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Então, diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Então, vocês começam a ver, tem algum probleminha aqui nesse ponto 3, né? Mas vamos lá. Ponto 4 da refutação arminiana, que é a graça, essa graça que ele fala aqui no ponto 3, constitui a causa do início, do desenvolvimento e da conclusão da salvação do homem. Então, ninguém poderia crer ou perseverar na fé sem essa graça. E, consequentemente, todas as boas obras devem ser atribuídas à graça de Deus em Cristo. Mas essa graça, ela não é irresistível. Interessante isso aqui, esse ponto 4. Ponto 5. Os verdadeiros crentes possuem suficiente poder, mas mediante a graça divina, para batalhar contra Satanás, o mundo, a carne e alcançar a vitória. Mas se você negligencia isso, você é apostata da fé. Olha só. Você perde a felicidade, você não tem boa consciência. Por isso que deve investigar essa graça, se está em conformidade com as Escrituras. Muito bem. Então nós estamos vendo aqui em resumo os 5 pontos da refutação do arminianismo contra o calvinismo. Interessante isso. E essa controvérsia aqui, ela vem desde 1600 para cá. Né? E ela eclodiu, vamos dizer assim, lá no Sínodo de Dort, lá da Holanda, em 1618, 1619, e se espalhou ali pela Alemanha, Suíça, Escócia, Igreja Francesa, e por aí foi até hoje. Então, arminianismo, calvinismo, são 2 conceitos antagônicos. Os discípulos de Armínio elaboraram um pouco mais essas crenças, o de Calvino também elaboraram mais, aprofundaram mais. Agora, o que é que nós vemos aqui? Uma rápida leitura, né, na Escritura. Você não pode ser calvinista totalmente, nem você pode ser um arminiano totalmente. Você não pode ser. Existem alguns pontos mínimos também lá no calvinismo que você tem que levar em consideração. E também existem alguns pontos no arminianismo que também precisam de alguns ajustes, conforme a palavra. É um mérito parcial lá. Então, por exemplo, eu não posso crer como João Calvino cria, nem adotar a ideia do calvinismo, que tem pessoas que são predestinadas para a morte eterna. Peraí, tem pessoas que nasceram para a morte eterna. Deus já olhou para a cara da pessoa, olhou para a sua cara, não gostou da sua cara antes da fundação do mundo, diz, não, você vai para o inferno. Deus foi escolhendo assim, esse vai, esse não vai, esse fica, esse se perde, esse só. É isso que Deus fez? Sem ter critério algum, mesmo que a pessoa... Não tem lógica esse tipo de coisa. Não tem lógica. Também eu não posso crer
que os homens não são todos criados com o mesmo destino, que a vida eterna é para alguns e para outros a condenação eterna. Calvino fala disso lá naquele Institutos dele. Então, não há base bíblica para isso. O que existe é certos textos tirados do contexto para se apoiar esse tipo de crença. Agora, o que a palavra diz é que a salvação é acessível a todas as pessoas, a todo membro da família humana, a todo filho e filha de Adão. E João 3,16 é a maior prova disso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que o predestinado creia? Não, para que todo aquele que nele crê. Essa é a regra, crer. Se você analisar bem, a gente tem falado bastante aqui sobre essas coisas relacionadas à palavra, à obediência, mas o fundamental de tudo é o crer. Todo aquele que nele crê não pereça. É quem nele crê, mas tenha a vida eterna. O fator primordial que vai definir se a pessoa é predestinado. O que é predestinação? Predestinação é apenas um caminho aberto. Sabe quando você vai assim, quando estão abrindo estradas, tem um caminho, tem uma mata fechada, você não tem para onde passar. Então, quando vem alguém ali e abre um caminho, e um caminho leva para a direita e outro caminho leva para a esquerda, os dois caminhos estão ali prontos. Os dois caminhos, eles foram predispostos para que as pessoas caminhassem nele. Mas cada um vai escolher qual caminho vai pegar, o caminho da direita ou o caminho da esquerda. Isso é predestinação. Predestinação é a pré-apresentação, a predisposição de um caminho que antes não estava disponível, que antes não era, vamos dizer, totalmente plausível para a humanidade, que se chama salvação. Isso se chama predestinação bíblica, né? Adiantando, o resumo do resumo é isso. A palavra diz. Então, o que vai levar a pessoa a ser predestinado para a vida eterna ou predestinado para a morte eterna é crer. Mas não é essa a crença comum que as pessoas falam hoje, simplesmente de boca, dizem, eu creio que Jesus Cristo... Mas a crença envolve o caminhar, e o caminhar envolve o caminhar de acordo com a palavra, a obediência, a fé que se transforma em obediência. Por isso que lá em Efésios, capítulo 1, verso 4, Paulo diz assim, que foi antes da fundação do mundo. Lá também Pedro diz que o sangue de Cristo, como cordeiro, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, ou seja, aquele sacrifício estava predisposto, livre, à disposição na mão direita de Deus para, no tempo correto, ele ser executado. Por isso que Paulo também diz, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Ou seja, a floresta que nós falamos agora há pouco, ela estava ali, cheia de espinhos, não tinha caminho, então Deus, quando vem a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. O envio do seu Filho, o enviar o seu Filho, é a predisposição da vida eterna. É apresentar que existe um caminho de vida eterna disposto. O que é dispor alguma coisa? É mostrar alguma coisa, para que se veja. Então, Paulo diz em Efésios 1,4 que Deus enviou o seu Filho. Antes da fundação do mundo, nós somos predestinados. E esse é o eterno propósito, a encarnação de Cristo, a morte dele expiatória. Isso é o correto. Por isso que Paulo diz também em Romanos 14, 10 a 12, que todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos vamos comparecer. A pergunta é, se eu sou predestinado já para ser salvo, por que eu iria comparecer então no tribunal? Tribunal é o recinto para juízos. Então por que eu iria comparecer diante de um tribunal, se eu já sou predestinado para a salvação? Se eu já sou salvo, não adianta o que aconteça. Não tem por que eu comparecer a um tribunal. Agora, veja, a palavra fala sobre livre-arbítrio e sobre predestinação. E esse livre-arbítrio é tirando as circunstâncias. As circunstâncias. Tem gente que fala assim, não. As circunstâncias é quem lhe molda. Você não é totalmente livre, o seu arbítrio, porque você tem ao redor isso, tem ao redor aquilo e tal. Peraí. José. Quando José estava no Egito, José tinha livre-arbítrio ou não? José era um escravo. Então, em certa parte, em certo ponto, José estava escravizado. As suas vontades eram escravizadas. No tocante à sua fé, no tocante à sua decisão espiritual, José era escravo? Não. Ele sabia que aquela decisão em rejeitar a mulher de Potifar poderia levá-lo para a morte. Mas, mesmo assim, aquela pressão toda que havia não interferiu na decisão de José.
ele sabia das consequências. Mesmo assim, ele escolhe, ele sabe que as consequências virão sobre ele. E ele toma a decisão. Ele poderia ter tomado a decisão de dormir com a mulher de Faraó, que era o mais óbvio, todas as circunstâncias apontavam para aquilo, mas ele tomou a decisão de não fazê-lo, embora ele fosse um escravo. Então, o livre-arbítrio escriturístico da palavra é essa liberdade de você tomar decisões. Não tente jogar as decisões para o que há ao seu redor. Não tente jogar. Claro que existe um peso muito grande dependendo das circunstâncias em que as pessoas possam se encontrar. Mas, no final de contas, é onde Cristo diz, né? Não tema aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Então, as pessoas podem chegar, podem pegar, matar o seu corpo para tentar forçar você, forçar o seu arbítrio, a sua decisão. Mas aquele que é fiel, o povo de Deus, a igreja, está acostumado com isso. Mas, no final das contas, eles escolhem Jesus. Então, existe, sim, claro, essa questão do arbítrio, do livre-arbítrio. Ah, mas acontece isso, acontece aquilo ao seu redor. É outra coisa. Agora, o que é predestinação? Predestinação se crê, na forma comum, que é no sentido assim, que Deus traçou um plano para a sua vida. Pergunta, Deus pode traçar planos para a sua vida? Pode sim. Mais uma vez o exemplo de José. Deus não traçou um plano para José, traçou. O próprio José diz, lá no final do Gênesis, olha pessoal, não se preocupem, meus irmãos, isso que aconteceu de vocês me venderem, de eu vir para cá, de eu ser escravo, né, tudo isso foi plano de Deus, para que eu aqui pudesse salvar, Deus me usasse salvar a vida de tantas e tantas pessoas. Era o plano de Deus. O plano de Deus, ele acontece sempre da maneira mais simples. O plano de Deus, ele é executado por Deus da forma mais fácil? Não. Se eu conhecesse o plano de Deus, eu queria executar o plano de Deus, quem sabe, da maneira mais simples. Nossa, eu já estou com Deus aqui do meu lado, por que eu vou passar por dificuldades? Não é verdade? Por que eu vou passar por dificuldades? Por exemplo, se eu fosse José, se José conhecesse o plano de Deus, que era levá-lo para o Egito, e ali, chegando no Egito, ele teria de ser, no final das contas, governador do Egito, né? E aí o pai dele ia morrer de fome, aquela coisa toda. Você acha que José ia escolher, primeiro, ser vendido como escravo? Claro que não. José ia dizer o seguinte, então, é o plano de Deus, não é? Então, já que é o plano de Deus, eu estou predestinado, é? Ok. Deus me elegeu. Questão da eleição, é outro ponto. Será que José foi predestinado ou foi uma eleição? Então, veja só, José dizia, não, vou para o Egito, então, vou chegar lá, vou ficar lá na praça, sentado, assim, olhando, tomando um suco e tal, mais ou menos, né? Foi um tempo aqui que o faraó jogar o copeiro e o padeiro na prisão, aí quando eu souber que eles foram jogados na prisão, eu vou lá, pegar amizade com o carcereiro e tal, aí eu vou ficar esperando. Quando ele tiver um sonho, eu interpreto o sonho, aí digo, ó, diz lá pro faraó que fui eu. Aí eu vou lá e interpreto o sonho e sou governador do Egito. Olha aí, seria a maneira mais fácil. Quem sabe seria assim que eu faria as coisas também. Se nós tivéssemos apenas de seguir o nosso conceito de plano. Só que o conceito de plano de Deus é diferente do nosso. O conceito de plano de Deus é necessário que José passasse por todas aquelas circunstâncias. E aí a pergunta é, José foi predestinado ou José foi eleito? Também existe a questão do livre-arbítrio, muitas pessoas confundem. Mesmo Deus havendo planejado tudo isso, por que será que o diabo tentou José a se deitar com a mulher de Faraó? Por que será? Porque se a teoria calvinista está correta disso aí, José, mesmo tendo se deitado com a mulher de Faraó, ele ia se deitar com a mulher de Faraó, iria pecar, no outro dia não aconteceria nada, né, isso não iria lá. Estão entendendo como é que a coisa funciona? E Deus continuaria com José predestinado a ser o governador do Egito? Claro que não. Então essa história de que não adianta o que você faça, não adianta o que você creia, não, Deus é maravilhoso, Deus revelou, sou servo dele pro resto da minha vida para sempre, sem fim, amém. Não adianta, não tem base bíblica. O diabo sabia que se José caísse naquele pecado ali, todo aquele plano de Deus, não se cumpriria no momento com José. Agora, Deus também sabia que José não cairia. E é essa questão que as pessoas precisam saber compatibilizar. Embora Deus ele não olhe para a cara de um e para a cara do outro e diga, você é salvo, você é perdido. Uma fila, né? Uma fila ali. Deus olha, salvo, salvo, perdido, perdido, perdido. Salvo, perdido, perdido, perdido. Salvo. Deus não faz isso. Mas o diabo sabe que no final das contas, você precisa corresponder. E foi preciso uma atitude de fé de José. Ninguém estava vendo, ninguém sabia, mas ele precisou corresponder pela fé. Não é verdade? Agora, Deus também sabe se você vai corresponder ou não. E aí entrou aquela questão de Judas Iscariotes, que eu estou querendo adiantar agora, mas não vou.
Deus sabe quem vai se salvar ou quem não vai? Claro que Deus sabe. Para aquelas pessoas que Deus sabe que não vão se salvar, ou que vão apostatar lá na frente, Deus deixa de oferecer a graça dele, a misericórdia também? Deus não deixa. Então, mesmo Deus sabendo que a pessoa vai se perder, ele não vai deixar de oferecer a graça para ela. Não vai, de forma alguma. Não vai, oferece a graça recalcada, como a irmã Rosângela fala, transbordante ali, a graça superabunda, como diz o apóstolo Paulo, é muita graça. Não existe essa história que a graça não alcança. A graça é oferecida. Agora, Deus sabe que ele fez de tudo ali, e outras pessoas também têm de saber, têm de presenciar, têm de ver que Deus fez de tudo para a salvação daquela pessoa. E aí Paulo diz isso, para que o teu juízo é justo, para que seja justo no teu julgares e puro ao falares. Quando chegar no dia do juízo, a pessoa não vai ter como alegar diante de Deus e dizer, Senhor, o Senhor não fez nada para me salvar. Mas, Senhor, eu fui enganado, por que o Senhor não fez nada? Senhor, por que o Senhor não veio e não mandou alguém aqui? Por que o Senhor não veio e não abriu os meus olhos? Mas, Senhor, eu conheci a verdade, como é que isso aconteceu? Aí lembra daquela passagem que Cristo diz, né? A porca volta para o vômito. Mas Deus sabe quem é salvo? Claro que ele sabe desde o início. E aí a gente já entra nesse ponto chamado eleição, que é diferente de predestinação. Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui no nosso texto. Então, predestinação, no senso comum, é Deus traçou um plano, e aí, meu irmão, depois que Deus colocou esse plano aí, não adianta. Você é como se fosse um robô, você é autômato. Você está só fazendo o que Deus mandou ali, você não cai, você pode acontecer o que for, você vai para o céu de todo jeito. Então, Calvino, ele ampliou essa ideia de Agostinho, que era filósofo grego. A verdade é essa, Agostinho era um filósofo grego. Através de Agostinho e tantos outros lá, foi que se desenvolveram, né, doutrinas triteístas, que as pessoas nem imaginam. Então, o Agostinho lá, o que foi que ele criou para o Calvino se apoderar? Ele criou essa ideia, que Deus tem dois decretos de Deus. Tem o primeiro decreto, que Deus seleciona um grupo para salvação. Como é que Deus seleciona? Qual é o critério? Não tem critério. Deus é soberano, ele simplesmente olha assim para a cara da pessoa e diz, você é salvo. E outro decreto, que Deus também selecionou quem vai ser destruído. Já pensou como Deus seria justo aqui? Não, você vai para o inferno, você vai para o céu. E aí, o próprio Calvino, é interessante, lá nas institutas dele, ele diz o seguinte, isso aqui é o terrível decreto de Deus. Olha, o terrível decreto de Deus. Isso está de acordo com a palavra? Não, não. Por quê? Essa história de dupla predestinação, de duplo decreto de Deus, quer dizer que se você não foi arbitrariamente escolhido, você pode nem querer para salvação, aí, meu irmão, não tem esperança. Mesmo que você queira a graça, você chore, você ore, você passa a noite orando, a vida orando, você vai para o inferno. A palavra não diz isso. A palavra não diz isso. Predestinação bíblica, não é predestinação calvinista, não. Predestinação bíblica é o decreto de Deus, sim. Mas é um decreto que abre a estrada da salvação para todos aqueles que aceitarem a Cristo. Interessante, tem um comentarista lá do comentário Champlin, o Russell Champlin, ele diz assim, que isso aqui de predestinação, eleição, ninguém pode explicar, o raciocínio humano. Mas o raciocínio divino explica, a palavra de Deus explica. Então, essa doutrina, parece que ela nasceu disso, né? O Calvino queria conciliar misericórdia e justiça, aí dizia, misericórdia está aqui, justiça está do outro lado e acabou. Não é verdade? Então, quando você para passagens bíblicas, algumas passagens bíblicas, por exemplo, vamos ver algumas passagens bíblicas que os defensores do calvinismo se apegam. Ok, vamos ver as passagens aqui. Provérbios 16, 4. Provérbios 16, verso 4. Provérbios 16, 4 diz assim: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Provérbios 16, 4. Tem outras versões que dizem assim, Provérbios 16, 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. O Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, a corrigida fiel, até o ímpio para o dia do mal. Está dizendo o que aqui? Aparentemente você está lendo
que está dizendo que Deus, aquela pessoa que é ímpio, Deus já fez ele ímpio para condená-lo. Não é isso? Quando a gente lê assim, pura e simplesmente aqui Provérbios 16:4, a gente está entendendo aqui a leitura seca, que Deus criou o ímpio é ímpio apenas porque Deus quis que ele fosse ímpio para que ele fosse condenado no final. Será que é isso? Outro texto, Romanos é um texto bastante usado para falar sobre predestinação. Romanos capítulo 9, olha só, fala sobre o faraó. Diz assim, a partir do versículo, e tem um 13 também, né? Não, 13 não, vamos começar do 11. Vamos começar do 11, a gente tem que pegar o contexto. Sobre aqui a Rebeca, diz assim, verso 11, porque não tendo eles ainda nascido, 11, falando de Jacó e Esaú, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Olha, eles não tinham nem nascido ainda. E aqui você vê, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Primeiro ponto que a gente não pode confundir aqui. Para que o propósito de Deus quanto à eleição, não é predestinação. A primeira confusão começa aqui. Aqui não está falando de predestinação. Aqui está falando de eleição. Nós vamos ver qual é a diferença de predestinação para eleição. A gente já está vendo aqui, está bem claro. Aqui está falando de eleição. Verso 12, o que é eleição? Você não faz bem, você não faz mal, ok? Você não faz bem, você não faz mal, você não fez nada. Simplesmente há uma eleição, há um chamado. Há um chamado. Não é pelas obras. Aí o pessoal pega isso aqui e tenta encaixar dentro do calvinismo na chamada predestinação, que é diferente. Tudo bem? Predestinação é outra coisa. Verso 12. Isso aqui é eleição, não é predestinação. O verso 12 diz, já foi dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Aqui está dizendo que o mais velho ia se perder? Não. Aqui está dizendo que o mais velho ia para o inferno? Não. De forma alguma. Só está dizendo que o mais velho seria servo do mais moço. É isso? A resposta de Deus lá em Gênesis 25, 23. Duas nações há no teu ventre. Dois povos nascidos de ti. Vão se dividir. Vão se dividir. Olha, Deus já está dizendo aqui que tem divisão. As pessoas pensam que Deus trabalha com união, que a união ecumênica, que hoje o mundo fala tanto. Deus não, Deus trabalha com divisão. Cristo disse, eu vim trazer divisão na terra. Não há comunhão, luz e trevas. Agora veja, ele diz, os povos vão se dividir. Um povo será mais forte que o outro, o mais velho será o mais moço. Gênesis 25, 23. E aí diz aqui também, Paulo continua no verso 13. Paulo está falando de eleição, não é de predestinação. Verso 13 diz, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Me aborreci de Esaú. E você vai para Malaquias capítulo 1, verso 2 e 3, Deus vai falar a mesma coisa, com relação à eleição de Israel. E ele diz, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Ah, peraí. Verso 13, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Esse texto aqui que Paulo está usando, ele está usando de onde? A gente às vezes não imagina, mas isso aqui que Paulo está falando no verso 13, amei Jacó, me aborreci de Esaú, como está escrito. Paulo não diz onde está escrito, mas a gente sabe que está escrito em Malaquias 1, 2 e 3. Lá em Malaquias 1, 2 e 3, o texto original, Deus diz assim, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Aí Deus diz, não foi Esaú, irmão de Jacó? Todavia, amei a Jacó. Então, quando Deus diz aqui no verso 13, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú, Deus não está se referindo a pessoas. Deus está se referindo aqui a uma eleição de um povo, de um grupo de pessoas que ele já havia predisposto, que é predisposto, aberto um caminho para a eleição. E ele diz aqui no verso 2, em que vos tenho amado? Eu vos tenho amado, eu vos tenho amado. Ele está falando com Israel, com o povo. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Ele diz, porque eu escolhi vocês. Simples. Aqui se chama eleição. Não é quem quer, não é quem corre, não é quem pede, não é quem... Nada, você não faz nada. Simplesmente existe uma eleição de Deus. Aí Paulo falando sobre eleição, ele diz,
verso 14. Existe alguma injustiça da parte de Deus aqui? De modo nenhum. Não existe injustiça aqui. Porque Deus, ele escolhe de acordo com a sua vontade. Então, pessoal, o conceito que precisa ficar claro aqui é eleição. Eleição é diferente de predestinação. Eleição, Deus escolhe os seus eleitos para a sua vontade, para o seu propósito. Predestinação é outra coisa. É o caminho da salvação aberto para que os eleitos eles possam andar. E não somente os eleitos, mas todos aqueles que creem. A partir do momento que você crê, você então é predestinado à salvação. A rota do seu caminho, ela vai ir para a rota da salvação. Então, esse aqui é o texto, né? É Romanos 9. Também Romanos 8, a gente pode ler depois mais à frente. Vai falar de Moisés aqui de Faraó, tá certo? Que Deus endureceu o coração de Faraó. Vamos ver mais à frente. Como é que Deus endureceu o coração de Faraó? Mais à frente aqui, a gente tem um outro texto, né? Tá mais atrás, não tá mais à frente, não. Romanos 8, 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Nós voltamos aqui para Romanos capítulo 8 e a gente finaliza essa primeira parte. Romanos capítulo 8, versículo 29 e versículo 30. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu. Porquanto aos que de antemão conheceu. A palavra grega para conhecer é prognóstico. Prognóstico, ela vem daquela questão de prognóstico, que a gente fala hoje. Prognóstico, aqui do grego, é ter um conhecimento prévio. O que é esse conhecimento prévio? A soberania. E aqui Paulo está dizendo, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, que é a palavra grega proorizo. Proorizo, predeterminar, decidir de antemão. Ou seja, Deus aqui, o que Paulo está falando? Paulo está falando que na divina soberania do Altíssimo, o que a gente falou agora há pouco, ele sabe quem vai atender. Lembra que Cristo fala que são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos? O que Cristo está falando aqui não é uma questão aqui de meio para todo, de proporção, não. Muitos chamados. Ele está dizendo que a proporção do convite é enorme, é para a grande maioria, praticamente é para todos. Todos são chamados, muitos. Agora, por que ele diz muitos? Para enfatizar a diferença, o número daqueles que são escolhidos. E a escolha tem a ver com a aceitação. Não a escolha arbitrária. Por isso que aqui Paulo diz, aqueles que ele conheceu, a palavra prognóstico vem antes da palavra grega proorizo, que é de predestinou. Então, antes de predestinar, existe o prognóstico grego. O prognóstico quer dizer, Deus sabe quem é aquele que vai aceitar, aquele que vai corresponder. Mesmo assim, aquela pessoa que não recebe o prognóstico em si, que não Deus sabe, ele oferece a graça. Mesmo assim. Mas aquele que ele sabe que aceita, que corresponde, ele então age com o proorizo, com a predeterminação. Ele predestina. Não é isso? Ele predestina. Ele coloca aquela pessoa no caminho, recebe o decreto. Ele é designado para ser conforme a imagem do seu filho. O que é o designado? Imagina só que você tem uma fábrica. Você tem uma fábrica. Quando você passa pelo primeiro painel ali de construção, de preparação, vamos supor que você faz ali uma garrafa, a garrafa está pronta. Você então tira ela ali, quando ela é observável, que ela está com as medidas corretas, ela passou na primeira fase de teste, ela foi observada, e ela passa então para a segunda. Na segunda ela vai ser cheia, o recipiente vai encher. Então, você está vendo aqui que o predestinou é isso aqui. Primeiro existe o processo de avaliação, de prognóstico, de observação, depois a predestinação, que é simplesmente colocar no caminho. Qual é o caminho? Ser conforme a imagem de seu filho. Ser conforme a imagem de seu filho é receber, é ser cheio do Espírito. É isso que Paulo está dizendo. Os que predestinou, aqueles que estão no proorizo, que é muito parecido com a palavra priorizo, né? Em português, não sei, mas é proorizo, que é o decreto. Ele chama. Olha que coisa. Ele chama. Então veja que é convite, chamar. Não é determinar. Não é ir contra a vontade. Não tem nada de ser algo assim involuntário. O ser humano não tem como resistir. Não, ele chama. É um convite. E esses que ele chama, que atendem,
ele justifica. Paulo fala no verso 30. E esses que justificam, peraí, justifica de quê? Os pecados. Por quê? Porque eles aceitaram. Se existisse essa história aqui de graça irresistível, você não precisaria ser justificado. E aos que ele justifica, ele no final glorifica. Então você tem um processo aqui que se inicia antes da fundação do mundo e que Paulo apresenta aqui. Neste caso aqui, Paulo fala sobre a predestinação. O caminho está aberto, a imagem, conforme a imagem do seu filho, já está disponível, porque já há o caminho, já há um destino. O que é destino? A gente vê os destinos, aquilo que está determinado. Não, destino é simplesmente, qual é o seu destino? A estrada que você vai. Então, existe uma estrada, ele chama, o objetivo dele é transformar conforme a imagem do seu filho, e então ele vai chamando. Chega o tempo, você nasceu agora, em 1970, você nasceu em 1950. O Ibrahim, por exemplo, o exemplo do Ibrahim, só para ficar mais claro aqui. O seu chamado aconteceu agora, mas o seu prognóstico foi antes da criação do mundo. O proorizo, a decisão acontece na cruz. Olha que coisa, é o decreto ali na cruz. Agora o seu chamado acontece agora. Assim também com todos nós. Irmão Francisco, Atlas, aí vem o chamado. Quando o chamado é feito, aí você tem de ouvir, você tem a decisão em si de aceitar o chamado ou rejeitar o chamado. Você pode aceitar por um tempo, depois você pode ser, infelizmente, enganado. Agora tem uma coisa, o verdadeiro eleito, aí a gente entra no assunto de eleição. O verdadeiro eleito não pode ser enganado, Cristo diz. E aí depois o processo vai avante. Justificação e glorificação. Hoje nós estamos aqui no processo da justificação. Na sequência vem um processo final chamado glorificação. Tudo bem? Então, pessoal, nós finalizamos por aqui nesse texto de Romanos, nesse texto aqui de Romanos 8, 29 a 30. Na sequência, nós vamos ver o texto de Efésios 1:5 e Efésios 1:11. E depois vamos falar um pouco sobre Judas, sobre o endurecimento do coração de Faraó. Deus endureceu realmente o coração de Faraó? Como é que aquilo aconteceu? Então, esse tema, né, é bastante interessante e que Deus nos abençoe, a que nós possamos compreender cada dia mais a sua vontade, da sua palavra, porque sim, para isso, nós somos predestinados e eleitos em nome de Jesus. Amém.